Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 94, convite ao louvor de Deus. Antífona. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgustou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Nosso hino das laudes desta manhã de sábado. Ó fiel Jerusalém, canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo, a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante, com o Pai e o Santo Espírito, sois luz nova e radiante. Salmo 91. Louvor ao Deus Criador. Louvores se proclamam pelos feitos do Cristo. Antífona. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras. Aleluia. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira, de 10 cordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos,
e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se e os malfeitores serão todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuta a voz dos seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual o cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheio de seivas e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras. Aleluia. Cântico. Deus renovará o seu povo, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Antífona. Haverei de derramar sobre vós uma água pura. Aleluia. Haverei de retirar-vos do meio das nações, haverei de reunir-vos de todos os países, e de volta eu levarei todos vós à vossa terra. Haverei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Sim, sereis purificados de toda a idolatria. Dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Tirarei de vosso peito este coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. Haverei de derramar meu espírito em vós, e farei que caminheis obedecendo a meus preceitos, que observeis meus mandamentos e guardeis minha lei. E haverei de habitar aquela terra prometida, que nos tempos do passado eu doei a vossos pais, e sereis sempre o meu povo, eu serei o vosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Haverei de derramar sobre vós uma água pura. Aleluia. Salmo 8. Majestade de Deus e dignidade do homem. Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobraste nos céus vossa glória, com grandeza e esplendor majestade.
O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhes destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixe dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia. Leitura breve. Ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivo ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou, exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. O Senhor ressurgiu do sepulcro, aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro, aleluia, aleluia. Cântico evangélico. Quando vier, antífona, quando vier o Supremo Pastor de nossas almas, recebereis a coroa da glória imperecível. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seu santo, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos no poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando vier o Supremo Pastor de nossas almas, recebereis a coroa de glória imperecível. Aleluia. Nossas preces desta manhã. Invoquemos a Cristo, nosso Senhor, que nos deu a vida eterna, e peçamos de coração sincero: enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição.
Pastor eterno, olhai com bondade o vosso rebanho que desperta do sono da noite, e alimentai-nos com as riquezas de vossa palavra e do vosso pão. Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Não permitais que sejamos arrebatados pelo lobo que devora e traídos pelo mercenário que foge, mas fazei-nos ouvir com fidelidade a voz do bom pastor. Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Vós que estáis sempre com os ministros do Evangelho e confirmais a sua palavra com o poder da vossa graça, fazei que nossas palavras e ações neste dia proclamem fielmente a vossa ressurreição. Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Sede vós mesmo aquela alegria que ninguém pode arrancar do nosso coração, para que, livres da tristeza que é fruto do pecado, busquemos sempre a felicidade da vida eterna. Enriquecei-nos, Senhor, com a graça da vossa ressurreição. Derramai, Senhor, sobre todos nós a tua graça, para que este sábado seja feito conforme todas as nossas ações sejam feitas conforme a vossa vontade. Pelas intenções, Senhor, que o nosso irmão, nossa irmã irá trazer nesta manhã, que o Senhor possa ouvir essas preces, por intercessão de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ouça, Senhor, atenda conforme a sua vontade. Libertai-nos, Senhor, de toda ação humana, Senhor, que possamos agir de acordo com a tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal, para que, renovados pelo santo batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor da liturgia diária. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leve a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígio. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, aclamai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e ouvistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é a leitura do nosso Evangelho de hoje. Nossa dinâmica de todas as manhãs, fazer a leitura das laudes. Você que deseja acompanhar junto, fazer junto, orarmos juntos em comunidade. A leitura do Salmo diário nós encontramos no site da Paulus. Né? Existem outros sites também. Né? Eu tenho o breviário, mas caso você não tenha o breviário, você pode acompanhar, né, fazendo a leitura junto, utilizando o site da Paulus. E temos uma outra dinâmica, que é a leitura do livro Intimidade Divina. Né? Quando eu estava no Carmelo, né, eu utilizava esse livro para me auxiliar na minha oração mental. E no mês de maio é dedicado à reflexão sobre Nossa Senhora. Vida mariana. O grande lugar que Maria, em qualidade de mãe, ocupa na obra da santificação dos fiéis, justifica plenamente o desejo de intimidade com ela. Como gosta o bom filho de estar com a mãe, assim vive feliz o cristão com Maria e se serve dos menores meios para manter viva a sua lembrança. Procura, por exemplo, ter sob os olhos sua imagem, habituando-se a saudá-la amorosamente todas as vezes que a vê. Mas com olhar de fé vai além das imagens. Até Maria, que vive na glória e por meio da visão beatífica o vê, segue-o, conhece todas as suas necessidades, socorre-o com materno auxílio. De fato, ensina o concílio, assunto ao céu. Maria não abandonou este salvífico munus, mas com sua múltiples intercessão continua a obter-nos os dons da salvação eterna. Assim, mediante a fé, pode o cristão viver em contínuo contato com Nossa Senhora, que por ele vela maternalmente.
espontaneamente multiplica durante o dia as práticas de piedade em sua honra, as invocações, as jaculatórias, e tudo isso lhe serve para intensificar as suas relações com ela. As festas litúrgicas de Maria, os sábados, o mês de maio, são outras tantas ocasiões para dela nos lembrar de modo especial, para meditar suas prerrogativas, contemplar suas belezas, enamorar-nos cada vez mais dela. É necessário que nós, cristãos, nós tenhamos essa piedade por Nossa Senhora, ela que, como vai dizer o concílio, é nossa intercessora no céu, junto a Jesus. É Ele que nos concede todas as graças. E Maria, ela é aquela que, assim como lá nas bodas de Caná, viu a necessidade, ela também vê as nossas necessidades e intercede ao seu Filho por nós. Os discípulos em cenáculo reunidos tinham Maria junto com eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo que já habitava plenamente em Maria. Por isso que é importante que nós nos aproximemos de Nossa Senhora, para também ficarmos cheios do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa preparação até a festa de Pentecostes. Pensar e rezar. Pedir essa intimidade com Deus através da intercessão de Nossa Senhora. Sem dúvida, é-nos impossível trazer na mente e no coração a doce figura de Maria, sem nos sentir movidos ao seu amor, sem experimentar a necessidade de lhe demonstrar, procurando dar-lhe prazer e viver como verdadeiros filhos seus. Desse modo, a vida mariana, isto é, a vida de intimidade com Maria, pode penetrar toda a nossa vida cristã e conduzir-nos à maior fidelidade no cumprimento dos deveres, porque nada pode agradar mais a Divina Mãe do que ver os filhos cumprirem com amor a vontade do seu Jesus. Por outro lado, a vida cristã, vivida assim sob o olhar materno de Maria, adquire aquela especial ternura e suavidade que nascem da companhia contínua de Mãe Dulcíssima, que rodeia de atenções os que a amam e a ela confiantes recorrem. A verdadeira devoção a Nossa Senhora não consiste em estéril e passageiro sentimento, mas procede de fé verdadeira, pela qual somos impelidos ao filial amor para com nossa Mãe, e a imitação de suas virtudes. A imitação de Maria é justamente um dos principais aspectos da vida mariana. Só Jesus é o caminho que conduz ao Pai, e o nosso único modelo. Porém, quem mais que Maria é semelhante a Jesus? Quem mais que Maria pode dizer que tem em si os mesmos sentimentos de Cristo? Ó Senhora, exclama São Bernardo, Deus habita em vós e vós nele. Com a substância de vossa carne o revestis, e ele vos reveste com a glória de sua majestade. Habitando no seio puríssimo da Virgem, Jesus a revestiu de si, tornou-a participante de suas perfeições, infundiu nela seus sentimentos, desejos, afetos e vontades. Maria, por sua vez, abandonou-se inteiramente a ele e foi totalmente transformada nele de tal modo que se tornou sua mais fiel cópia. Maria, canta a liturgia antiga, é a imagem perfeitíssima de Cristo pintada ao vivo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, ao tornar plena posse da alma puríssima de Maria, nela esculpiu, do modo mais perfeito e delicado, todos os traços, todas as características da alma de Cristo. Pelo que bem podemos dizer que imitar Maria é imitar Jesus. Justamente por isso a Igreja a escolhe e a propõe como modelo. Assim como não amamos Maria por si mesma, e sim em relação a Cristo, de quem é mãe, assim também não a imitamos por si mesma, e sim em relação a Cristo, de quem é a mais fiel imagem. Jesus é o único caminho para o Pai, e Maria é
o caminho mais seguro e fácil para chegarmos a Jesus. Encarnado em si as perfeições do Pai, tornou Jesus possível a imitação de Deus. E Maria, tendo copiado em si as perfeições de Jesus, tornou-as mais acessíveis e as pôs mais ao alcance dos homens. Por outro lado, ninguém mais que ela pode dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como Jesus veio a nós por meio de Maria, assim é justo que os fiéis vão a Jesus por meio dela. Ó amorosa Mãe, dizieis bem-aventurados que, com o socorro da divina graça, praticam minhas virtudes e caminham nas pegadas da minha vida. Sim, ó Mãe, esses são felizes neste mundo durante a vida, pela abundância das graças e doçuras da vossa plenitude que lhes comunicai. Felizes na morte, que é doce e tranquila, e a qual assistis para introduzi-los vós mesma nas alegrias dos céus. Felizes, enfim, na eternidade, porque jamais se perdeu em vosso servo fiel, que tem imitado vossas virtudes. Ó Virgem Maria, minha boa mãe, quão felizes são, repito, com o mais vivo transporte do coração, quão felizes aqueles e aquelas que, não se deixando iludir por falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos passos, obedecem aos vossos conselhos, cumprem vossas ordens. Essa é a nossa reflexão do livro Intimidade Divina, falando sobre a vida mariana. E é tão interessante quando ele usa, as palavras falando que, do mesmo modo que Jesus é o rosto do Pai, Maria, ela imita Jesus. Por isso que podemos nos aproximar de Maria, por isso que é importante que tenhamos Maria como aquela que nos conduz a Jesus. Jesus que é o único caminho que nos leva ao Pai. E do mesmo modo que Jesus veio para a humanidade através de Maria, como é bonito e perfeito irmos até Jesus por Maria. Maria, plena de graça, cheia do Espírito Santo, ensinou os discípulos, foi-nos dada como mãe por Jesus na cruz e ajudou os discípulos a caminhar até Jesus, que é o caminho para o Pai. Que possamos também nós nos aproximar de Maria, ser cheios do Espírito Santo, como os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, juntamente com Maria que estava no meio dos discípulos. Que possamos também nós nos aproximar. Minha mãe querida, minha doce mãe, olhai para nós que estamos aqui reunidos em oração. Pedimos a tua intercessão. Ó bom Jesus, tu disse, tudo aquilo que pedires em meu nome eu realizarei. E disse que faríamos obras maiores porque o Senhor ia para o Pai e de lá olharia por cada um de nós. Olhai para as nossas necessidades, Jesus, e alcançai para nós os milagres que necessitamos neste dia. Te pedimos no teu nome, Jesus. Intercede por nós, ó Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora possa abençoar o nosso sábado, possa abençoar este nosso dia. Que Jesus
envie sobre nós o Espírito Santo para caminharmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia ao lado de Jesus e de Maria.